é um caso que não deu tempo de ser estudado como deveria, mas o que eu pude observar foi isso. O Claudinei era uma pureza da alma, uma inocência pura, uma pessoa de instinto assim, natural, de um grande dom desportivo, mas que não tinha essas maldades, né, que são necessárias no mundo contemporâneo em qualquer profissão que você vai exercer. E isso levou a tudo isso. Uma vez eu conversei com um treinador de um time também importante que foi jogar, esse treinador me ligou e falou: olha, doutor, eu estou com esse jogador aqui, eu estou vendo ele jogar, ele é excepcional de jogador e tal, mas ele não segue nada. Eu falo com ele para ir para o vestiário, ele segue, vai embora, pega o carro dele e vai embora para a casa dele. Aí eu falei: é isso que você vai ter que conviver, vai ter essa dificuldade. Então depois ele retornou à América, mas foi um grande aprendizado e infelizmente morreu de uma forma trágica, né? Não ligado evidentemente ao esporte, mas foi um caso que eu vivi muito e convivi muito. Toda a vida do Claudinei, eu tenho a vida dele assim, desde que ele chegou na América junto comigo, a gente chegou junto até quando ele faleceu. Eu convivi muito com ele e achei que nós perdemos um bom homem, né? Um homem muito bom, um excepcional atleta, mas deve estar no lugar que Deus reservou para ele, com certeza. Com certeza. Doutor Simar, além desse aprendizado aí na medicina esportiva, né, esses mais de 21 anos que o senhor destacou aí, se fosse da sua vontade ou necessário, né, assim como já aconteceu até com um jornalista que virou treinador, preparador físico que vira treinador, o médico poderia virar treinador também, com a experiência de beirada de campo? Não me queira mal. Eu acho difícil. Como todo mundo sabe, a medicina, na verdade, fala que é uma mulher extremamente ciumenta, né? E a medicina hoje está numa evolução tamanha que eu tenho, né? Nós temos hoje um curso de pós-graduação em ortopedia e traumatologia que forma médicos, né, em pós-graduação. Convivemos com sociedades todas e cada dia que eu encontro eu estou 3 ou 5 passos atrás do que precisa. Ontem, por exemplo, eu operei a esposa de um professor meu, que hoje está com quase 80 anos. Ele chegou e falou: doutor Simar, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu sei que você chegou num congresso e eu preciso da resposta, porque vai começar aqui um trabalho e estudo sobre DNA e tal. Eu falei: meu Deus do céu, não estou sabendo nada disso ainda. Eu cheguei num congresso mundial, realmente. E, na verdade, é tão rápida que fica difícil você lidar com outra profissão. Eu acredito que tudo tem que ter uma curva de aprendizado, né? Toda ela tem que ser bem sedimentada, né? Está aí o exemplo das pirâmides que nunca caem. E eu acho que o médico, quando chega na faixa de formação mesmo, o médico hoje, para estar bem formado, está tranquilo, ele não tem que ter menos de 35, 40 anos, né? E aí ele vai exercer a profissão dele. Depois disso, ele tentar aprender tudo sobre as técnicas do futebol, as coisas básicas, o embasamento, né, as emoções que vivem isso aí, eu acho que seria a mesma coisa que tentar pegar um treinador hoje, né, nessa faixa de 50 e tantos anos e transformá-lo num excepcional cirurgião, o que leva um tempo muito grande para acontecer. Doutor Simar, eu gostaria que o senhor falasse todos esses anos de medicina do esporte, qual o caso mais grave que o senhor já deparou, que já teve que fazer um trabalho longo de recuperação? Eu queria que o senhor contasse para a gente. Nós tivemos, em termos de atleta, né, eu acho que o atleta que teve a lesão mais grave que eu já vi, não, acho que nem só como atleta, mas como paciente de verdade mesmo, foi o Paloma. Paloma todo mundo conheceu, um jogador que começou com uma explosão muito grande, estava indo muito bem, eu tive a oportunidade de estar com ele num dia antes, né, numa sexta-feira, e ele me entusiasma, ele é uma pessoa muito bacana, especial, mas ele teve um acidente. O Paloma, ele foi salvo por um jornalista, não foi nem por mim. Eu estava na minha casa, era 2 horas da manhã, quando o jornalista ligou, falou: doutor Simar, aqui é o jornalista falando de tal, e tem um jogador do América aqui no pronto-socorro morrendo. Quem que é? Ele falou: olha, foi lá dentro, olhou o nome, falou: não, é o Paloma. Aí o Magnus Lívio era o presidente, eu liguei para o Magnus Lívio e falei: Magnus Lívio, eu estou aqui no pronto-socorro, João 23, o Paloma está grave, ele está quebrado da orelha até o dedão do pé. Está com perfuração pulmonar, fratura exposta para o lado, metade da mandíbula dele estava fora, tinha perdido.
traumatismo craniano e tal, nós precisamos de, aqui não é que o João 23 não tem estrutura, tem sim, vai demorar, mas precisa de montar várias equipes médicas agora para começar a operar o Paloma. E o Magnus, né, eu acho que de uma maneira, uma grandeza enorme, ele falou assim, mas leva para onde você quiser, o América assume essa responsabilidade. É preciso que todos saibam disso. O Paloma foi para o Socorro, naquela oportunidade eu era o chefe da ortopedia do Hospital Socorro, e lá nós ficamos 4 equipes operando o Paloma, de 6h30 da manhã às 7 da noite. Foram 12 horas e meia de cirurgia, entrando neurologia, cirurgia plástica, cardiologia, ortopedia, e nessa oportunidade ele ficou internado quase 3 meses e nós fomos reconstruindo. A plástica reconstruiu a face dele, eu reconstruí a parte perna, osso, fratura exposta, enfim, lesão pulmonar. E quem viu o Paloma antes, aquele atleta forte, jovem, o Paloma chegou a ficar quase 3 ou 4 meses alimentando por sonda, ou seja, o Paloma ficou pele e osso simplesmente, né, como se diz, quase sem recheio nenhum. E o Paloma, eu acho que foi, não por nós, mas por Deus, na verdade, um grande milagre da medicina e que hoje está aí, é um cidadão consciente, orientado, lúcido, trabalhando, chegou a voltar a jogar futebol, jogou futebol e hoje é até treinador, está sempre em contato comigo. Isso, tem uma escolinha. Foi uma pessoa muito grave. Eu acho que o Paloma foi um caso grave, não, gravíssimo. Era uma pessoa que, em qualquer acidente de alta energia, para você ter uma ideia, foram 2 veículos que bateram, eu acho que tinham 10 pessoas ou 8 pessoas nos 2 veículos, só salvou um cara todo quebrado e o Paloma, o restante, morreu de imediato. Então, eu acho que esse, sabe, ali foi o caso mais grave, não só do esporte, mas também na medicina, um dos mais graves que nós podemos estar enfrentando e, felizmente, está aí vivo, saudável. Eu acho que isso é o que é o mais importante. Doutor Cimar, eu lembro também de um caso que me marcou, assim, na infância, porque eu era fã de goleiros por causa do meu irmão, que queria ser goleiro na época e tudo mais, que foi de um goleiro, se eu não me engano, foi o Gilberto, né, Lili, que levou uma fratura no rosto. E que por causa disso teve até aquela mudança nas regras, né? As chuteiras não poderiam ter mais travas de metal. E o senhor lembra desse caso? O Gilberto, goleiro nosso, pelo que eu me lembro, eu não estou bem lembrado do caso Gilberto com esse trauma de face. Eu não sei se... Não estou me lembrado muito bem. Eu lembro que o Milagres quebrou o nariz. Não, foi o Milagres, né? Eu me lembro do Milagres, que teve um descolamento de retina. Mas excursão, né? O Milagres quebrou também aqui no jogo contra o Cruzeiro, na final. O primeiro jogo da final contra o Cruzeiro em 2000. Roberto Gaúcho. Roberto Gaúcho deu um... Foi o Milagres. Ele teve uma fratura de malária, fratura de nariz, mas não foi uma coisa muito grave, né? Foi grave, mas não assim tão grave. Ele também teve um problema sério, que foi o descolamento de retina, numa oportunidade que eu acho que foi a última oportunidade que o América recebeu, o primeiro departamento médico do América recebeu, hoje é um e-mail, mas na verdade foi um comunicado da CBF perguntando sobre as condições físicas do Milagre, que possivelmente seria um dos 3 goleiros a serem convocados para a seleção. Olha só, que azar. E quando eu recebi isso, o América estava fora. E o Milagre chegou e queixando todo, não estou enxergando o olho, levei uma bolada. Foi na China, né? Na China. Levamos lá e ele estava com descolamento de retina e foi operado. Então foi logo nós temos um jogador na seleção brasileira e realmente ele foi lesionado. Na China foi a excursão então, que foi a excursão que realmente jogador, foi uma bolada na como é que chama? O centroavante que está no Duque de Caxias? Somália, ele fez muita amizade na China na época. Exato. Mas eu acho que o caso foi Milagres. Tem vários outros casos, né? Mas o que eu me lembro, assim, nesse caso ele teve até amnésia temporária, ele falou que não lembrava, né? Nossa, que azar. Doutor Cimar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, assim, para quebrar esse negócio só de assunto médico, é o seguinte: depois de 20 anos como trabalhando no América, durante os 90 minutos lá, o senhor é médico todo o tempo ou uma hora o senhor também vira torcedor? Boa. Essa é boa. Essa é uma educação, né, que eu tento colocar continuadamente para mim e para todos aqueles que trabalham comigo. Na verdade, quando eu estou à beira do campo, né, no dia a dia, eu me considero um plantonista. Eu estou de plantão. Na verdade, eu fiz até um manual prático, um guia prático para o médico do esporte, assim como fiz para a ortopedia, né, nossa, lá do nossas pós-graduações, que você tem que estar prestando atenção em tudo no jogo o tempo todo, né? Então tem hora que a bola está correndo para um lugar, o cara deu uma cotovelada na cabeça, que você falou, e está desmaiado lá, ou, né? Aconteceu no jogo contra o Bahia, por exemplo, todo mundo estava entusiasmado, de repente está lá o Dudu, né?
com um espasmo que praticamente a gente ficou preocupado de que ele conseguisse até respirar. O Dudu teve uma coisa que eu raramente vi. Olha, para não ver coisa no esporte ou no futebol, eu já vi praticamente tudo. Mas o Dudu teve um espasmo. Então, o que acontece? Você é médico o tempo todo prestando atenção, mas evidentemente o seu coração bate mais forte, com certeza absoluta, né? E na hora da julgada, que se perde uma julgada, eu peço, mas não manifesta para o jornalista nem para ninguém, porque na verdade você olhar por dentro, você está assim, pô, mas que devia ter feito esse gol, etc, torcendo, etc, torce sim, com certeza. Ô, doutor Simar, mas aqui você tem espaço de expressar o seu lado torcedor. Eu queria que você avaliasse então essa nova fase do América, como torcedor. Olha, eu acho que o América, durante esse período todo, ele viveu duas fases extremamente distintas como torcedor. A primeira fase foi aquela fase que nós começamos, né, um América com Afonso Celso Raz, aquele grupo que foi até programado, né, o presidente, o Afonso, o segundo presidente, o terceiro, o quarto presidente, e o América realmente estava num programa muito de excepcionalidade, estava indo muito bem, etc. e tal. Depois teve vários contratempos durante alguns anos e o América veio tendo problemas estruturais, problemas de apoio. Na verdade, a gente sempre tinha um grupo e de repente o grupo ficava resumido a uma ou duas pessoas e até o atual momento. Hoje, eu analisando o América de hoje, eu acho que o América é um América hoje, né? Nesse ano agora que passou e agora nesse ano, é um América extremamente profissional, pensando como profissional, pensando grande, estruturado. O América hoje está estruturado, eu penso que o time do América hoje, ele está estruturado para estar na primeira divisão. Quando estava na segunda divisão e a gente estava jogando, um determinado dia nós conversamos e pensamos que, na verdade, o Afonso, o alemão, todos chegaram perto de mim e falaram assim, mas aí, o que você acha? Eu falei, olha, nós não estamos bem estruturados para a primeira divisão, não estamos com pouca condição, mas nós vamos para a primeira divisão e nós temos que segurar isso lá. Então, eu acho que o trabalho que está sendo feito na América, ele é muito, muito importante, muito bom, e acredito que talvez seja a época que eu tenho olho para o América, assim, de um maior profissionalismo, de um maior empenho, e que hoje sabemos de tudo, né? Sabemos que temos algumas falhas, algumas coisas a chegarem, mas eu acho que hoje um grupo de trabalho ali, começando de todos os setores do clube e até do time em condições excepcionais de estar na primeira divisão e, se Deus quiser, permanecer nela para sempre. Doutor Simar, infelizmente o programa está no final, faltam 2 minutinhos, a gente não pode deixar de falar da indicação que o senhor teve agora na revista Encontro da semana passada, lançada na semana passada, que tem eles fizeram uma matéria, os médicos que os médicos indicam. Ouviram cerca de 80 médicos, e para indicar 22 médicos de especialidades, 22 especialidades diferentes, quem são os médicos principais dessa área. E o senhor foi indicado por um ortopedista como um dos 3 médicos que ele indicaria para tratar até da família dele, de pessoas próximas e tal. É uma honraria, né, porque eu sou indicado por um colega de trabalho. Conhecimento. É um conhecimento e tal. E é muito bom a gente saber que uma pessoa como o senhor faz parte do nosso time. Então, parabéns aqui de todo o grupo aqui do nosso programa por essa honraria. Não é um prêmio, mas é uma honraria que o senhor recebe. Mais um, né? Está vendo aqui os seus títulos, tem muito mais título que o América. É mais uma honraria que o senhor recebe, né, em vida. Realmente eu acho que foi uma coisa bem importante, porque eu fiquei sabendo por telefone, né? Uma cliente me ligou me parabenizando, eu não estava nem entendendo o que ela estava me colocando. Parabéns, o senhor é um médico, que os médicos indicam, porque na verdade é o que você falou, houve uma pesquisa durante um determinado tempo, depois eu fiquei sabendo, e indicações de 22 especialidades. E na ortopedia, que é um universo muito grande, né? Você ser lembrado pelos colegas como médico que você indicaria, eu acho que na verdade é o maior título que a gente possa ter em toda a medicina, e acho que acima disso eu não teria mais outro título. Esse é o meu maior título, com certeza, e agradeço os colegas pela confiança e que eu possa estar sempre fazendo jus a ela. O senhor merece, doutor Simar. Muitíssimo obrigado pela sua presença, uma honra para nós tê-lo aqui, espero que volte mais vezes. Flávio, Marcos Rocha, Anderson, Gabriel e Thiago. Carleto. Amaral, Glauber, Leandro Ferreira e Rodriguinho, Fábio Júnior e Eliandro. Boa sorte para vocês hoje aí. Um abraço, bom dia. Esportivo, social e cultural.
América, tão famoso e tradicional.